tomadas para ajudar e orientar as famílias dos adolescentes que cometeram algum delito? A segunda, acho que é mais para Mônica Paraguaçu. Na França, a maior idade penal é 16 anos. E aqui no Brasil, qual seria a melhor idade penal? E se seria justo para a população que os jovens ficassem maioridade com apenas 16 anos? Terceira, qual o nome do projeto da UF com adolescentes e se possui algum programa na internet, algum site sobre o programa? Essa aqui é para a Érica. Na sua opinião, qual seria a função da medida socioeducativa, visto que alguns juízes aplicam-nas para incluírem os adolescentes em algum programa assistencial e garantir direitos que lhes foram negados? Foi falado que um adolescente menor de 18 anos que cometeu um crime não sofreu uma penalidade tão severa, pois é feita uma análise de tudo que aquele adolescente sofreu para chegar àquele ponto. Então, o que e como fazer com esses jovens? A não penalização seria uma forma de passar a mão na cabeça? Quais seriam os prejuízos para o adolescente com a redução da maioridade penal? Para falar da questão da sustentação que fica entre o culpado e o inocente e a clínica onde fica. Em relação ao direito brasileiro, é de 12 a 18 anos. Eu não sei se vocês perceberam que o que eu estou tratando, o que eu trato enquanto direito penal é da maioridade, tá? Eu nem entendo nada que é abaixo disso, né? Então, o acima da maioridade, ou seja, aquele que vai sofrer a responsabilidade penal, tá? O crivo do direito penal, a justiça penal e não a da ECA, embora o paradigma seja o mesmo, a maioridade começa aos 18 anos, tanto aqui quanto na França. Aquela margem de manobra para ser considerado como ato infracional e não crime e delito, como é acima dos 18 anos, que aí tem o tratamento da ECA, que é no Brasil entre 12 e 18 anos e na França entre 13 e 18. Embora na França tenha uma certa modificação, uma certa diferenciação entre 16 e 18 anos, tem uma certa brecha deixada ao discernimento do aplicador, conforme for o tipo do tal do ato lá infracional, embora eles não falem como ato infracional, eles tratam como se fosse mesmo com o nome, vocábulo, crime, delito, etc. Uma certa especificidade, ou seja, conforme for o caso, o indivíduo vai ser tratado do mesmo jeito. Se o crime for muito bárbaro, ele vai ser tratado do mesmo jeito como se ele tivesse 18 anos. Bom, a gente conversou que todos os atos são escritos em uma dinâmica que é peculiar, uma dinâmica social, econômica, política. A dimensão socioeducativa ou a dimensão protetiva que são previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente dizem respeito a um texto legal que foi promulgado em 1990 sob a lei, que é a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei foi produzida no meio de todo um processo de redemocratização da sociedade brasileira e no meio de toda uma tremenda mobilização nacional e de vários setores públicos para a promulgação de uma lei diferenciada das leis que nós tínhamos anteriormente. Nós temos, no mundo, leis que regem, que falam sobre essa questão de forma distinta. No Brasil, a gente tem, por base doutrinária, a proteção integral quando a gente fala do Estatuto da Criança e Adolescente. Nos Estados Unidos, a gente já tem uma visão que é extremamente penalista e punitiva, criminalizante para os atos que são praticados por crianças e adolescentes. Então, uma criança de 6 anos, 8 anos, em alguns estados, pode ser punida com prisão. É uma visão que é defendida pelos juristas daquele país. No nosso país, a gente tem um outro entendimento legal. Então, o que a gente propõe? A gente propõe, com base na doutrina da proteção integral, que as medidas protetivas e socioeducativas sejam aplicadas. Quando uma criança comete algum ato infracional, ela jamais será submetida a uma medida socioeducativa. Ela tão somente poderá ser submetida a medidas protetivas.
Já o adolescente que comete um ato infracional, ele pode ser submetido a medidas socioeducativas, como também, e aí há uma remissão no artigo que vai tratar no Estatuto das medidas socioeducativas ao artigo que fala das medidas protetivas. Eu já vi alguns juízes que, numa interpretação na hermenêutica judicial, interpretaram que quando o Estatuto fala no artigo das medidas socioeducativas, as medidas protetivas que podem ser aplicadas ao adolescente em conflito com a lei, ele automaticamente está transformando as medidas protetivas em socioeducativas, na alegação, portanto, de que adolescente em conflito com a lei jamais merece medida protetiva, só socioeducativa. Essa é uma interpretação que, no meu modesto entendimento, não é muito correta. Eu partilho de uma outra convicção. Eu acho que o adolescente em conflito com a lei, ele tanto pode ser submetido a medidas protetivas quanto socioeducativas. Dentre as medidas, aí eles me fizeram uma pergunta assim, a família pode ser auxiliada quando o adolescente comete algum tipo de ato infracional? Existem medidas que também são atinentes a pais e responsáveis. E a gente poderia estar submetendo a família também a essas medidas. Isso é alguma coisa que já foi prevista na lei. A função da medida socioeducativa, aliás, como a própria função da pena, que a doutora Mônica falou, que a professora Mônica falou, assim, é a função da ressocialização, reeducação. Infelizmente, a gente tem uma prática do funcionamento do sistema socioeducativo que é dessocializadora, que é dessocializante, que é deseducativa, então é o oposto do que ela se propõe a fazer. Mas aí, realmente, a lei tem uma previsão num sentido. Agora, a realidade depende muito do que a gente está construindo com ela. Nós temos um exemplo aí de um projeto que foi desenvolvido pela PUC, o pessoal da Maria Helena Zamorra, da Irene Risini, da Irma Risini, que tinham saído da Santa Úrsula e foram com o CIESP, com o Centro de Pesquisas Internacionais da Infância, para a PUC, em que elas fizeram uma capacitação no DEGASE e alguns profissionais do DEGASE disseram assim, durante a capacitação, por que vocês chegaram agora? Eu estou no DEGASE há 6 anos, há 8 anos, há 10 anos, há 15 anos, sei lá, 10 anos é um pouco de exagero, porque o DEGASE é de 94, mas na época não tinha tudo isso. E por que vocês chegaram agora? Porque quando eu cheguei, ninguém me ensinou a discutir direitos humanos, a discutir quais eram os direitos dos menores, entre aspas. O que me disseram é, olha, aqui tem um armário de cacetetes, de noite você está com fulano, se você precisar, você usa. Então, toda uma lógica que é absolutamente atentatória e oposta a essa visão que a gente vem discutindo aqui de direitos humanos. Enfim, e aí você tem agentes que aprendem dessa forma, a partir de um prévio exemplo dos próprios profissionais que ali trabalham também. E aí você tem, infelizmente, situações como essas, de ações que são deseducativas, dessocializadoras. Mas o que a medida socioeducativa se propõe a fazer? Ressocializar. É pensar em reeducar, em trazer aí o melhor a partir daquele ato infracional, na medida socioeducativa, bem como na medida protetiva, pensar numa integração positiva daquele adolescente, daquele jovem na sociedade. É essa a proposta da lei. Agora, se a lei efetivamente consegue cumprir esse objetivo, é uma outra questão. Vou pegar aquele primeiro quadro, né, tentando perguntar se todo mundo é igual. Acho que a conclusão que fica é que não. É que cada um vai agir por uma razão diferente, embora a ação final possa ser a mesma, né, numa visão generalizada. Mas cada um vai agir por razões diferentes e não uma razão só, mas uma multiplicidade de razões. Esse elemento, talvez ele crie, logo no primeiro, né, percepção, uma dificuldade da aproximação da justiça da clínica, né, da justiça das intervenções, dos pequenos cuidados, dos pequenos detalhes. Por quê? O que é fundamental, né, na função da justiça é fazer o discernimento entre o certo e o errado, entre o culpado e o inocente. Ela tem que chegar a uma conclusão, se é culpado ou não. E nós lidamos nessas situações com aquilo que fica no entre. Ele tem razões para ser culpado e tem razões para ser inocente. Então vai se trabalhar no processo de evolução, não se trabalha num processo de corte. Então isso dificulta. Essa dificuldade a justiça tenta superar quando ela fala da questão do discernimento. Mas o discernimento ele é montado num outro raciocínio, que é o raciocínio
da razão como centro do indivíduo, que todos os indivíduos são dotados de razão e eles têm toda possibilidade de saber se está certo ou se está errado. Isso aí é uma aproximação da psiquiatria para atender uma questão da sociedade que a questão jurídica permitia. Isso aí você estuda, já tem isso no Foucault, ele discute bem essa situação. Mas o dado que é importante aí é, não no geral, mas no específico. Então, quando fala de discernimento, o primeiro elemento que entra é a razão, que está interligado com a questão da consciência. Então, se o indivíduo que comete aquele ato, ele não está consciente, aí no sentido fisiológico do termo, né, ele não tem discernimento para isso. Mas isso aí são casos raros. Quando está se falando da evolução, da questão da adolescência, está se falando num processo de maturação. Tá? E está na linha, né, de que vai chegar um ponto, se decidir que foi 18, ou pode dizer que é tanto, e que o indivíduo ele já tem condições de ter o discernimento. Mas aí entra um outro elemento que, de novo, vem do lado clínico. Porque quando o indivíduo não consegue se controlar, hoje se fala de transtorno de controle do impulso. Isso seria, então, colocado como um transtorno. Então, de novo, não poderia haver uma adequação entre né, o discernimento em termos clínicos e em termos jurídicos. Há sempre uma defasagem. Então, isso vai depender muito. O que sai do aspecto jurídico vai entrar no aspecto narrativo, de olhar o caso na sua singularidade e partir dali. Mas a justiça ela tem dificuldade de trabalhar nisso porque ela vai trabalhar no aspecto assim, no aspecto geral. Então, voltando àquela ideia, se todos não cometem a coisa pela mesma razão, todos não fazem a mesma coisa, fica evidente que tem várias maneiras de fazer. Então é importante que se faça um discernimento das diferentes maneiras de fazer. E se pensem como companheiros, não se trate tudo como igual. Modelos que funcionam muito bem nisso, por exemplo, é o Canadá. O Canadá, eles têm, eu estava vendo, fui tentando fazer uma revisão, eles têm mais de 30 anos de pesquisa nessa área. Eles criaram mesmo uma especialidade que já chegou ao doutorado, que é o que eles chamam de psicoeducação. É como lidar com a criança que tem uma dificuldade, né, a criança difícil, que é um temperamento difícil. Então, se faz um discernimento, isso requer treinamento para poder fazer isso. Isso não se faz, por exemplo, ai, meu Deus. Eu ficar velho é o diabo. O que a Érica está falando da pessoa que está reclamando, você vê, ela revela uma pessoa que não teve treinamento. Uma pessoa qualquer que tenha treinamento e trabalhe numa área de tanta dificuldade, chegar gente nova com novos pensamentos, seria processo de fortalecimento. Como a pessoa não tem treinamento, ela fica ameaçada com qualquer que chegue com algo diferente. Está de novo naquela dificuldade de trabalhar, né, no entre, né, o que é bom, o que é negativo. Então, eles separam isso e para cada situação, eles aplicam uma intervenção diferenciada, acompanham e tentam avaliar. Esse projeto que a gente está tentando trazer é um pouco isso, é uma forma de trazer essa disciplina para cá, de começar esse espaço que a gente não tem aqui, porque o que a gente vê mais é improvisação nessa área, né? Principalmente na parte prática, e abandono, cada um fica por si, fica sozinho, então isso se torna muito difícil. Então eu tenho defendido muito que na Constituição, né, na organização de uma rede, principalmente rede que envolve assistência, que envolve saúde, o papel da universidade, que está previsto, o Lambari não chegou, que está previsto, a comunidade, quando se fala da comunidade, do território, não está se falando do administrador, do gestor, não, está se falando de cada indivíduo. E a universidade é uma unidade de qualquer município que pode trabalhar muito próximo, e esse aspecto às vezes não é entendido, se cria uma rivalidade, não uma aproximação. Mas eu fiquei espantado que no Canadá isso não existe. Eles trabalham juntos, fazem pesquisa junto e um fortalece o outro. Então, essa questão do culpado, né, e do inocente, nessa linha de raciocínio, ele vai depender muito de uma busca de uma complementaridade entre a própria questão jurídica e a questão que fica ao lado, né? Porque qualquer ação jurídica ela tem uma prerrogativa, ela predomina porque ela está tratando de alguma coisa do modelo global que precisa da intervenção, e a questão clínica ou a questão
de readaptação social, é uma questão muito singular e muito mais difícil. Ela depende de muito tempo, muito despedimento, e nós não temos nenhum treinamento nisso. Então, o que resulta no processo final é que tudo fica jogado para a justiça, o que não deveria ser só da justiça. Tem um autor que outras pessoas têm que ler também, que é O Juiz da Democracia, que ele discute exatamente isso, a questão da importância do ritual e como que esse ritual, ele começa, está na França que ele está falando, né? Começa a ser destruído na medida em que algumas decisões são tomadas antes do tempo. Então ele frisa muito isso, que a pessoa é um rito. A pessoa é acusada e ela tem que se defender. Mas quando há uma interferência e tudo se transforma num ataque através da imprensa, se dificulta o processo jurídico. Então ele vive isso e tenta exemplificar como um ataque à própria democracia, que tem coisas que tem o seu tempo, o tempo de realização. E nesse caso, que você está lidando com a questão da maioridade e a questão da punição, se não for discutido a singularidade, de ter meios, né, de ter um corpo jurídico, um corpo técnico que possa discutir, né, em igualdade, uma discussão sem prerrogativa, mas seguindo a hierarquia, vai ser muito difícil avançar. Porque o que eu sinto mais é que falta treinamento. As pessoas que atuam na área, de todos os lados, do lado jurídico ou do lado profissional, não tem treinamento. Treinamento que eu falo assim, é uma continuidade de pesquisa, de resposta, de tentativas, de modificações, que não tem nada feito. É algo que tem que ser construído. Então é uma discussão que não vai acabar tão cedo. O nome do projeto? Do projeto ou do livro? Do projeto. Não, esse projeto aí é alguma coisa assim, tentativa, é uma comparação entre o modelo, a aplicação do modelo canadense aqui no Brasil, dentro da instituição da UF, utilizando o modelo do Canadá puro e o modelo nosso, porque, por exemplo, tem um detalhe que obrigou a isso, que no Canadá, quando eles fazem essa liberdade assistida intensiva, eles botam uma pessoa durante 100 horas por semana, durante 12 semanas. Inclusive, eles vão à casa pegar um menino e levar de volta. Aí isso é impossível fazer aqui. Né? Como é que ele vai entrar numa favela e pegar um menino e voltar? Não tem como. Não, tem um projeto de professores da UF, uma entidade da UF, e a gente está tentando financiamento. Já foi entregue no gabinete do reitor, já foi discutido, já foi mostrado de onde está o dinheiro. Tem o pessoal do Canadá que quer muito. Quer dizer, é uma questão de articulação. Quer dizer, nem a questão econômica pode ser alegada como impossibilidade, que não é questão econômica, é só uma questão de remanejamento. A questão é política, de decisão, de abrir uma área para uma discussão. Espera aí, tem isso aqui. É que chegou uma outra pergunta, assim, como pensar, julgar, né, uma redução da maioridade penal, visto que no Brasil a população de baixa renda não tem acesso a direitos básicos para garantir a vida, que consta como direito na Constituição Federal de 88. É justo cobrar um dever sem antes garantir direitos mínimos? Com relação a essa questão, a questão especificamente da mesa de hoje, que eu acabei meio burlando e trabalhando a questão da minoridade de uma maneira mais ampla, porque eu acho que é uma questão que, de repente, as pessoas não conhecem. Então, antes da gente falar até de maioridade, as pessoas não sabem nem como é que a gente construi a minoridade, né? E como isso ainda nos atravessa e nos afeta. Mas eu costumo dizer que a gente tem estratégias e que a política criminal, que fala do discernimento biológico aos 18 anos, é uma política estratégica, justamente na garantia desses direitos, no sentido de uma formação de uma vida mais digna até uma determinada faixa etária. Porque, de fato, como diz o doutor Elcio, eu acho que foi você, meu professor. Eu acho que foi você mesmo que foi meu professor de psiquiatria quando eu estava na faculdade. Mas, enfim, meu professor, enfim, que a gente não tem um critério que seja amplamente passível de ser determinado para todos indistintamente. Então, até o amadurecimento de lobos frontais, enfim, seja essa argumentação neurofisiológica, neurobiológica, para uns pode ser com 18, para uns pode ser com 19, para uns pode ser com 21, enfim. Mas a gente tem aí uma estratégia que vai falar justamente de um norteador que seja um norteador legal. E como é que a gente vai estar podendo se implicar diante dessa questão do norteador legal? Por quê? Infelizmente, nós temos uma realidade hoje
que é de extermínio de grande parte da população infanto-juvenil, da população juvenil brasileira do sexo masculino. Alba Zaluar fala assim de uma quantidade expressiva de assassinatos que são praticados cotidianamente nos grandes centros urbanos. E aí o que a gente vai fazer? A gente tenta sancionar, então, essas práticas de extermínio e legalizá-las e torná-las assim, passíveis de serem identificadas como autos de resistência, como infelizmente a gente escuta da parte de alguns policiais, ou a gente tenta estrategicamente marcar, não, a gente tem que estar trabalhando a questão da infância e adolescência como etapa de desenvolvimento. Por que eu estou falando de estratégia? Porque hoje em dia a gente já tem, em psicologia, alguns teóricos em psicologia, na área de psicologia, que vêm discutindo, inclusive, a ideia da psicologia e do desenvolvimento sobre uma outra perspectiva. Então, já existe gente na Europa, por exemplo, que começa a trabalhar com a ideia de que você pode pensar o desenvolvimento humano de outra forma que não a que a gente tradicionalmente enxerga. A infância é de outra maneira. Você pode estar pensando que o adulto é muito dependente da infância e não que a infância é apenas dependente do adulto. Que a gente tem que começar a estar atentando mais para a questão da dimensão da liberdade civil e da importância do direito político à infância, porque são eles que vão ter que assumir o mundo daqui a alguns anos, vão ter que se responsabilizar pelos efeitos do que a gente faz hoje. Então, eles já estão pensando infância de outra forma, na Europa. No Brasil, eu acho que, estrategicamente, ainda faz muito sentido a gente estar pensando a infância e a adolescência do jeito que a gente está pensando na lei, por uma questão justamente histórica e de salvaguarda desses direitos que ainda não foram garantidos pelo estado de bem-estar social que na Europa e nos Estados Unidos eles tiveram e que a gente nunca teve efetivamente implementado. Então, ainda faz sentido, né? Como fica a questão de crianças e adolescentes com diagnóstico de transtorno mental quando estes se envolvem em situações de conflito com a lei? O que tem se avançado nesse sentido, inclusive no que se relaciona a caso e tratamento da rede? Olha só, situações de ordem psiquiátrica, você precisa do perito psiquiatra. E aí, novamente, eu sou muito levada, eu sou muito, enfim, acho que eu acabo extrapolando muito as minhas atribuições. Eu já peguei alguns processos, eu peguei um processo especificamente, que eu posso comentar agora com vocês, que eu fiquei muito assustada, porque era um adolescente de 13 anos, que havia uma suspeita de retardo mental acentuado, de oligofrenia, enfim, grave, e o menino tinha esfaqueado um bebê de 2 anos e meio numa comarca do interior do estado, e a juíza da comarca do interior encaminhou o menino para a comarca que eu trabalho, e ele foi para um CRIAM, e eu fiquei assim, gente, esse menino precisa de uma avaliação pericial com urgência, porque eu não sei o nível de sofrimento psíquico desse menino, não sei se ele precisa de medicação, não sei se ele corre risco, porque acontece isso, de repente, um menino que tem um transtorno mental grave e está em uma instituição de internação ou de semi-liberdade, no momento que há algum tipo de confronto, de conflito, esses meninos são utilizados como bucha de canhão, e eu já soube de vários que foram assassinados sumariamente pelos outros colegas, então é arriscado para eles. E aí a juíza falou assim, que tem um perito psiquiatra, que haja uma perícia psiquiátrica. Eu não sei se ela estava querendo falar de um expert em psiquiatria forense, ou se ela esqueceu que pelo Código de Processo, pelo Código de Processo Civil, se ela nomear, o juiz tem essas coisas mágicas, né, doutor Jean? O juiz nomeia, virou. Então, é mágico. Você nomeou ali, virou perito. E ela podia ter feito isso na comarca dela. Só que eu acho que ela estava pensando que ela queria um especialista em psiquiatria forense. E aí a gente não tinha especialista em psiquiatria forense. E eu, muitíssimo preocupada com a situação do adolescente. Liguei para a coordenação de saúde mental da minha comarca e o coordenador de saúde mental, na ocasião, virou para mim e disse assim, mas, doutora, para que a pressa? O menino já não está preso? Já não está preso? Falei, ô doutor, peraí, quem não está entendendo sou eu, desculpe-me, porque eu estou muito preocupada com a situação, com um possível sofrimento mental que esse menino esteja sofrendo. Faz o seguinte, fala com a juíza para ela mandar um ofício, e aí daqui uns 2 meses, 3 meses, a gente vê esse menino. Falei, mas doutor, é uma situação muito grave. E aí que fiz eu? Entrei em contato com um psiquiatra que não atuava na comarca, mas que já tinha atuado, que trabalhava no setor de uma outra prefeitura em um local distante, mas que era super acessível. Expliquei a situação, a gravidade do caso. E o psiquiatra foi comigo 7h30 da manhã, no CRIAM, para avaliar o menino. E aí fez uma avaliação, apresentou lá
a perícia, o laudo psiquiátrico que virou, e entregou para a juíza que ficou satisfeita, enfim, para a gente tentar dar conta daquilo. Mas quando há uma suspeita de um transtorno psiquiátrico severo, você precisa da intervenção aí do... Deixa eu voltar um pouquinho a essa pergunta aqui, que a Érica respondeu anteriormente, que pensar o seguinte: se quem escreveu isso aqui, quando entrou aqui, não pensava isso, ou não tinha articulado isso, já valeu a pena todo mundo ter vindo aqui falar. Porque você já deu a resposta. Já está dada a resposta aqui, no sentido de fazer uma crítica que, se não são dadas condições de funcionamento, não se pode cobrar, né, alguma coisa depois. Então, mas aí eu acho que entra de novo uma questão que é o treinamento de profissional, o treinamento de equipe. Porque se a pessoa vai para um serviço e ela é entregue a fazer o que dá na cabeça dela, e aí vem um problema que é difícil da processação da justiça e com a área clínica, é que a justiça ela pode determinar que as crianças não fiquem na rua. Ela pode determinar, um promotor pode determinar que se crie um abrigo, mas ela não pode determinar o que o profissional tem que fazer, ela não consegue mudar a essência do profissional, a índole dele. E como isso não pode ser feito, tem que ter treinamento, para você, pelo treinamento, começar a fazer uma triagem de quem realmente pode fazer aquele serviço, ter o objetivo de funcionamento. Se não houver treinamento, a coisa fica totalmente assim, sem haver a possibilidade de discussão, porque não se pode falar do trabalho de alguém se não se conseguir avaliar as condições de trabalho dessa pessoa. Porque o que determina o que alguém é capaz de fazer são as condições de trabalho. Então, essa questão fica bastante clara. Então, se não há uma proteção às crianças, no momento que ela precisa da proteção, a simples ideia de punir, né, ou diminuir a maioridade não vai mudar em nada. Não tem nenhum sentido isso. Quer dizer, isso atende a alguma coisa de um caráter repressor que dificulta o entendimento das coisas preventivas, das coisas organizadoras. Você tem países, por exemplo, quando dos critérios que eu vi, né, como eles fazem assim, punir alguém de 13 anos, eles normalmente têm uma tendência a ver o que foi feito. Numa primeira vez eles dão uma chance, né, pode chamar assim, eles fazem uma reintegração, aí se for tendo recidiva, e quando chegam na quinta recidiva, aí sim que eles vão atuar de uma forma punitiva. É bem diferente de você já chegar na primeira vez com a estrutura, né, jurídica que tem uma estrutura penitenciária, você pensar em diminuir a maioridade. Você vai aumentar mais a distância entre essa proposta conceitual e a prática no que é realizado. Aí, nesse negócio me lembrou que tem uma tese, né, de doutorado que foi feita, USP, até uma menina uma jovem senhora, que é residente da UF, e que tem um dado bem interessante, porque ela faz uma avaliação dos meninos que estão em medida socioeducativa, meninos e meninas, ela faz uma avaliação de gênero e tenta ver qual a predominância de transtornos mentais nessas crianças. Então, o que ela faz, ela usa algumas escalas, tá? E encontra que se encontra mundialmente. Há um predomínio muito grande de transtorno mental, né? E dividido, desde neurose, transtornos de personalidade, psicose, tudo igual. Mas o dado novo que ela consegue trazer é que esses meninos, 92% nunca haviam sido atendidos por qualquer serviço médico ou psicológico antes de ser preso. Então você pode raciocinar o seguinte: o nosso sistema social ele é muito sensível à violência. O cara fez um ato, está preso. Mas o sofrimento ele não é. Aquele indivíduo sofreu desde 3, 4, 5 anos, foi lá e ninguém viu. Quando ele fez o troço, prendeu e não está tratando dele. Então agora você pode dizer que 100% não tem tratamento. É uma questão, o que você vai esperar desse espaço? Ele vai produzir o quê? E como que vai mudar isso? Sem treinamento? Só com discurso? Não tem como. Então, eu volto a insistir, o papel da universidade é importante. Então, dá dois dados. A UF, o departamento, né, que eu pertenço, ele acabou de criar agora um curso de especialização em psicologia jurídica, dentro da UF. Já tem um. Talvez até o Jean possa lá contribuir dando umas aulas lá. Não foi criado, semana passada que está oficial. E a gente também está tentando, né, criar 2 disciplinas que está rolando dentro da UF. Uma é disciplina de estágio dentro do CRIA, né,
inicial, para qualquer dos primeiros semestres, qualquer aluno que queira ter esse contato, mas aí não é um contato, como é um caráter multiprofissional, não é um contato especializado de intervenção, é o contato com o paciente, a discussão do ambiente terapêutico, das funções, das intervenções possíveis, para tentar fazer que a pessoa de direito, a pessoa de serviço social, a pessoa de medicina, a pessoa de publicidade, ele tem um contato inicial com o paciente. A gente tem tido essa experiência boa com os monitores que nós temos. Eu transformei isso num estágio curricular. E a outra, a cadeira de dependência química. A gente está tentando criar essa disciplina, está tudo correndo lá e está meio parado. E aí, estou só fazendo uma observação como essa concepção de treinamento é importante. Quando eu estou falando do CRIA, claro, eu estou falando porque eu sou coordenador, eu sou o principal mordido com a história, estou vendo a ideia ficar parada, mas isso tem 10 anos de funcionamento. Tem livro publicado, tem artigo, tem uma série de coisas. E está com dificuldade por uma questão administrativa. E isso que está impedindo. Aí você tem a ideia de treinamento, eu encontrei há algum tempo. É bom que essas coisas, da hora te dão um impacto, mas depois te dão uma força maior para você responder. Com alto dignatário da estrutura universitária, e comentei com ele no elevador, que o CRIA estava fechando, porque o que eu falei assim, você imagina que a gente não consegue renovar um contrato, porque a gente não consegue provar que a UF é isenta de pagamento de taxa de incêndio. E o problema é o seguinte, porque juridicamente a UF não é isenta. Ela tem que fazer um pedido e ela é isenta quando faz o pedido, não é uma coisa imediata. Eu só descobri isso de tanto discutir com o procurador, não sei o que lá. Então é um detalhe que emperra, porque como a UF ela não tem assim, projetos que precisem fazer contato, né? Que quem está pegando é dinheiro público para investir na formação de pessoal. Ela não está criada essa estrutura. Então isso dificulta. Então eles pedem, faz um edital, a gente concorre ao edital, aí ganha. Mas eles pedem no edital que eu leve a isenção de taxa de incêndio. E a UF não tem isso, porque a UF ela não paga taxa de incêndio, porque tem uma legislação que permite... Aí o cara me diz o seguinte, poxa, mas se a UF não consegue, realmente é difícil, não sei o que vai se fazer. Ou seja, a resignação absoluta e a falta de treinamento total de não perceber o que pode ser feito. Se a gente ficar parado, esperando as coisas acontecerem, né, não vai acontecer nada. Então, até pegar uma citação desse texto que eu fiz hoje, que eu acho que isso é interessante, que é do Holding, falando um texto dele dizendo o seguinte, que o homem que sonha é um Deus, aquele que pensa é um pedinte, aquele que perdeu o seu fervor assemelha-se a uma criança prodígio que contempla no vazio da sua mão órfã as poucas moedas que a piedade, como gratificação, deixou cair no seu caminho. Eu acho que o cara sem treinamento ele perde isso, ele fica totalmente paralisado pela burocracia. Tem uma pergunta aqui. Existe um projeto de se considerar infrações cometidas por menores na avaliação da vida pregressa de maiores que cometem crimes, utilizando-se as infrações para efeito da reincidência? Qual a opinião? Bom, o que eu entendi é o seguinte, deve ser avaliado, deve ser considerado na aplicação da pena do maior, né, o fato dele ter sido preso, o fato dele ter cometido ato infracional e ter passado por todo... Lógico que não, espero que não, né? O artigo 59 do Código Penal fala que o juiz, ao aplicar a pena, deve levar em consideração a conduta social, os motivos, as circunstâncias, etc., inclusive o comportamento da vítima, né? Os antecedentes, etc., mas, em termos absolutamente restritos ao direito penal, não, porque é outro momento, porque naquele momento ele não lhe era reconhecido a maioridade penal. Logo, são dois momentos, portanto, não é reincidente. Ele pode ter cometido vários atos infracionais e isso não vai ser considerado no momento que ele cometer um delito aos 18 anos. Pode formar o perfil... a análise do juiz na aplicação da pena? Pode, se for um juiz que não conhece o direito penal, porque se ele conhecer, ele não vai aplicar, porque o artigo 59 não diz isso. O meu agradecimento especial a essa mesa, professora Mônica, doutora Érica, professor Elcio. Meu agradecimento especial às participantes do meu projeto,
tá? Que na realidade não é meu, é nosso. Meu agradecimento também às monitoras Lívia e Juliana pela colaboração hoje à noite. E quero dizer que esses 7 professores se uniram em extensão universitária e conseguiram fazer esse seminário, que a abertura foi ontem e hoje ele prossegue e termina dia 25. Vamos imaginar o que vai acontecer um dia que, por exemplo, a Faculdade de Direito se unir com seus 60 professores. O que será possível fazer? Ponto de interrogação. E os mais de 1000 professores da UF juntos? O que poderiam produzir? Ponto de interrogação. Fica o ponto de interrogação e um convite a todos os docentes a se unir a nós. E, efetivamente, a gente pode praticar a extensão universitária. A universidade existe para quê? Para pesquisar, para ensinar e para se relacionar com a sociedade. E é isso que a extensão faz. Boa noite.